Eu estava olhando, eu gosto de histórias reais e gosto de assistir vídeos de histórias reais, gosto. E uma história que ouvi esses dias falava de um homem no deserto, caminhando no deserto, já estava muito sedento, com muita sede no deserto, muita sede. E daqui a pouco ele encontrou um casebre destruído no deserto, não era um oásis, um casebre. E quando ele encontra esse casebre, ele procura por água, porque era a necessidade dele, tinha acabado a água dele, já faziam vários dias. Ele estava muito sedento. E ele encontra uma bomba d'água, ele tentou mexer nessas bombas d'água antigas, analógicas. Sabe como uma bomba d'água, aquelas antigas, que tem que fazer o movimento assim? E ele só estou rangido da mecânica da bomba d'água, mas nada. Ele olha um pouquinho à distância assim e ele vê uma garrafa. E ele percebe que a garrafa está com água. E esse homem, ele sedento, olhou, encontrou a garrafa e percebeu que na garrafa estava uma anotação, um papelzinho e uma caneta, lápis assim de anotação. E ele lê a anotação e a anotação estava escrito assim: você tem que ligar a bomba com toda a água desta garrafa. P.S. Pós-escrito: encha de água novamente a garrafa para o próximo peregrino. Ele escreveu assim, estava escrito. E agora ele tinha a dúvida: tomar 1 litro d'água, que era a sede dele, ou derramar a água na estrutura para ter o funcionamento da bomba d'água. Ele, depois de pensar bastante, sabe o que ele fez? Derramou a água na estrutura da bomba. E começou a fazer o movimento para sair água. Escutou um rangido, outro rangido, e daqui a pouco saiu um pouco de água enferrujada. E daqui a pouco jorrou a água. E ele saciou a sede dele. E depois de saciar a sede dele, encher ali tipo o cantil que ele estava carregando, ele encheu aquela garrafa de novo com 1 litro d'água e escreveu assim: acredite, realmente funciona, mas você tem que entregar tudo antes de obter qualquer coisa de volta. Eu achei muito interessante essa história, porque tem tudo a ver com a história de Abraão. Veja, olha, acredite, a fé realmente funciona. Amém por isso? A fé funciona. Mas você tem que entregar tudo antes de obter qualquer coisa de volta. Abraão entregou tudo, saiu da casa da parentela dele, dos parentes dele, ele saiu, ele deixou, ele veio com a sua esposa, e a Bíblia diz assim, que ele veio com o sobrinho dele chamado Ló. E eu quero ir com você no capítulo 13 de Gênesis agora, se você puder abrir a Bíblia, a palavra de Deus. A história de Ló e Abraão dá uma trilogia, e uma hora, quem sabe, eu pregarei essa trilogia. Semana passada, nós estivemos no capítulo 13, o verso 1, o verso 2, 3 e 4. E hoje nós vamos no verso 5 do capítulo 13 de Gênesis. Você que está conosco aqui, bem-vindo, bem-vinda. Que Deus abençoe você e a tua família. Você está no lugar certo, né? Isso aqui é a tua casa. O Paulo me apresentou o Rodney. É isso, Paulo? O Rodney, bem-vindo, Rodney. Você é muito bem-vindo aqui. Dos que me apresentam, eu consigo lembrar do Rodney, mas eu sei que há muitos amigos aqui conosco. E todos vocês são convidados também a comer um delicioso macarrão, alho e óleo. O que mais tem, Luiz? O arroz? Arroz com açafrão e feijão também. Vai ser bom hoje, hein? E tem as marmitas ali, se alguém precisar levar para casa, tá bom? Precisar levar para casa, tem ali. Por falar em levar para casa, a assistência social da nossa igreja ontem me falou que nós recebemos muitas doações. E eu creio que foi assim no Sambaqui e na Primavera, de roupas e coisas para enviarmos para o Rio Grande do Sul. E eu perguntei para o pessoal da assistência social, falei, o que vamos fazer com o que tem aqui? Na sala dos jovens tem muita coisa. E a irmã da ASA falou para mim assim, pastor, a associação, que é a nossa sede da igreja, que cuida da assistência social adventista, falou que agora é para esperar um pouquinho, para que eles falem de novo quando devemos juntar para levar de novo materiais e coisas para o Rio Grande do Sul. É para esperar um pouco. E eu
ouvi essa informação, entrei em contato com a assistência social da nossa sede aqui em Santa Catarina, e eles falaram que realmente essa informação é correta. Não que eu duvidei das irmãs, ok? Fique claro, eu acreditei. Mas é que a gente tem muita coisa. E aí eles falaram assim, pastor, atenda os necessitados da igreja agora. Porque nós atendemos os necessitados da igreja e também enviamos materiais para o Rio Grande do Sul, em Sambaqui, Primavera e aqui. Mas agora a orientação foi essa, que nós utilizemos os recursos que temos aqui para atender os necessitados da nossa região. Então a assistência social vai trabalhar com essa orientação. Gênesis 13, verso 5. E Ló, que ia com Abraão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A terra não podia sustentá-los, habitando juntos, como os seus bens eram muitos. Não podiam habitar juntos, por isso houve um desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nessa época, os cananeus e os perizeus habitavam aquela terra. O verso 8 diz assim, e Abraão disse a Ló, não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. A terra toda não está diante de ti, peço-te que te separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado até chegar os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado até chegar a Zoar, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito era a terra. Ló escolheu para si o vale do Jordão e partiu para o oriente, assim se separaram um do outro. Abraão habitou a terra de Canaã e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Os homens de Sodoma, diz o texto, eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Essa é a parte que eu escolhi para meditar com você. Semana passada vimos Abraão e Ló vindo do Egito para a terra de Canaã, para Betel. E ali eles adoram, eles fazem um culto, eles voltam riquíssimos. E eu acho interessante porque Ló é sobrinho de Abraão. E Ló, quando soube que o seu tio ouviu a voz de Deus e teve um encontro com Deus, ele também teve um encontro com Deus e seguiu a Deus e andou com Deus também. E eu acho interessante demais, e eu vou ampliar, porque Deus abençoou Abraão. E Deus abençoou as pessoas que estavam com Abraão, porque Ló também foi abençoado por Deus, por causa de Abraão. E eu fico pensando, sabe, o que eu fico pensando? Você vai perguntar, pastor, o que você está pensando? Sabe o quê? Que quando alguém é fiel a Deus, e dá um bom testemunho da sua fidelidade a Deus, eu falo fidelidade num sentido pleno, quando a pessoa é fiel, a bênção de Deus vem sobre aquela família, mas a bênção de Deus vem para aqueles que estão perto daquele que é fiel e escolhem também ser fiéis. Amém por isso? Por que eu falo amém? Porque quando a gente é abençoado para abençoar. Quando nós temos a bênção de Deus na nossa vida, é para abençoar também aqueles que nos cercam, sejam parentes, sejam amigos, sejam vizinhos, eles também vão ser abençoados. A Bíblia diz que Ló subiu do Egito também muito rico. E eu falei para você aqui semana passada, rico é pesado, é tipo, não tem condição de carregar. É tão pesado, não tem condição de carregar. Só que um teólogo falou assim, a bênção tem um problema. E aqui tem o problema da bênção. Qual que é o problema da bênção? Os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar por causa do território. Eles eram homens que cuidavam de ovelhas, de cabrito, de cabra. E eles começaram a brigar por causa do território, por causa da comida. Até que o texto bíblico fala assim, no verso 6, 7 melhor, diz assim,
Por isso, houve um desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nessa época, os cananeus e os perizeus habitavam aquela terra. Não bastasse a riqueza deles, eles tinham que dividir a água e o pasto com cananeus e perizeus, porque eles ainda habitavam naquela terra. Havia uma concorrência pelo alimento. Só que houve agora os problemas que eram discutidos entre os pastores dos dois senhores, Abraão e Ló, vinha para que esses dois resolvessem, e o clima ficou pesado entre eles, por causa dos pastores, por causa dos desentendimentos entre os seus funcionários, entre os seus colaboradores, entre os seus servidores. O clima começou a ficar pesado entre eles. E Abraão, vocês sabem, ele é o pai da fé. Vocês sabem que Abraão é chamado de amigo de Deus. Já falei sobre isso para você. Você sabe que Abraão, ele é o homem da bênção. Ele foi chamado para ser o abençoador e dele viria o Messias. E ele entendia muito bem que através do descendente dele viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente prometido por Deus a Adão e Eva em Gênesis 3,15. Ele sabia de tudo isso. Abraão tinha o direito e tinha a condição de ficar esperando o sobrinho, o sobrinho dele vir aqui e falar assim, tio, a gente tem que se dividir agora, está ruim o clima, está pesado o clima, tio, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, o senhor me permite, como que a gente vai resolver isso? Ló deveria dar o primeiro passo, só que na Bíblia, a Bíblia diz assim, que quando o clima ficou pesado, o homem de Deus, o pai da fé, o amigo do Senhor, diz assim, e Abraão disse a Ló, não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Eu acho fascinante isso. Essa semana eu tive uma discussão com um filho meu lá na minha casa. E daí você olha assim, mas pastor, você discutiu com o teu filho? E eu falo, discuti. Família de pastor também discute, quebra o pau. É sério, a gente é humano, entendeu? A gente é tão humano que vocês estão olhando para mim aqui, tudo quebrado. A gente é humano, e a gente discutiu. E eu não estava errado. A gente sempre pensa assim, né? Mas a gente discutiu. E eu discuti com um filho meu, tem um filho meu que eu sempre espero discutir com ele. A gente concorda discordando. E eu sempre espero. E ele fala, pai, não sei o que, e gesticula e fala alto e tal. Mas com o que eu não esperava, a gente teve uma crise essa semana. E eu estava estudando a semana inteira sobre Abraão, capítulo 13 aqui. Na verdade, estou há 2 semanas estudando esse texto. Para conversar com vocês. E aí a gente quebrou o pau, e eu falei assim, peguei a chave do carro, às vezes eu pego a chave do carro e fujo da Kellen, e eu peguei a chave do carro e falei, fica aí então que eu vou lá na garagem, vou ficar lá e tal, e deu um tempinho, eu subi, e estava o clima ainda ruim, e eu fiquei muito nervoso, tenso, e aí ele pegou e já arrumou umas coisas dele, e foi para a casa do irmão, e eu fiquei pensando, e agora? Porque os homens de Deus, quem é de Deus, fala com o sobrinho que está errado, entendeu? Ló estava errado. Não haja desentendimento entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores. Eu não consegui conversar com ele, pessoalmente, mas eu mandei um áudio para ele. E falei, você me desculpa, nisso eu estou errado. Nisso, nem mostrei o áudio para Kellen, para não ser repreendido. Mas eu falei um monte com ele assim, no sentido de pedir desculpas para o meu filho. Eu pedi desculpas para ele. E chorei bastante sozinho, mandando o áudio para ele, pedindo desculpa. E eu falei para ele assim, o pai não está errado, o que você fez não está certo, mas o pai não está errado. Mas sabe, filho, se você acha que eu estou errado com você, eu peço desculpa para você. E a gente precisa conversar pessoalmente. E ele escreveu assim, ele não mandou nenhum áudio, ele só escreveu, bora lá. Eu já entendi o que ele quis dizer, a gente vai conversar.
Ontem ele apareceu para a gente conversar. Só que a gente não tinha condição de conversar, porque a gente estava com umas visitas lá em casa. Eu e ele não poderíamos ter a conversa que queríamos. E ele foi para a gente conversar. Eu falei, ó, não vai dar para a gente conversar ainda, mas está tudo bem entre a gente vai conversar e está tudo resolvido já. A gente só precisa acertar uma coisinha. Abraão disse a Ló, não haja desentendimento entre mim e ti. Abraão foi humilde, ele quebrou o orgulho. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 132, ela fala assim, os filhos de Deus, pelo mundo inteiro, são uma família. E o mesmo espírito de amor e... não estou entendendo a minha letra? Complexão os deve governar. Complexão os deve governar. Eu separei um texto, o Júnior, se você puder colocar agora, um texto que eu achei no Patriarcas e Profetas, falando sobre esse momento de Abraão com Ló. Não haja desentendimento entre mim e ti. Pensa que lindo. Aí, olha, o espírito de engrandecimento próprio é o espírito de Satanás. Sabe aquela hora que você briga e que você fala assim, eu estou certo, não estou errado, e se enche de orgulho, se enche de si, e você acha que você é tudo. Ellen White fala, o espírito de engrandecimento próprio é o espírito de Satanás, mas o coração em que o amor de Cristo é acalentado, possuirá aquela caridade, amor, que não busca o seu próprio proveito. Tal coração dará atenção ao mandado divino. Qual que é o mandado divino? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. A gente é falho, a gente é pecador. Mas o orgulho não deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Eu sei que às vezes os cunhados, as cunhadas não são fáceis. Entendem? Eu tenho cunhados, tenho cunhadas e sou cunhado. Não é fácil, o relacionamento familiar não é fácil. Mas o orgulho não pode imperar dentro da nossa família, dentro do povo de Deus. Se há uma briga, há uma discussão, seja o primeiro a pedir perdão, seja o primeiro a buscar a reconciliação, mas eu estou certo, eu sei, busque a reconciliação, porque Abraão estava certo, e homens de fé, mulheres de fé, dão o primeiro passo, e olha que fala, não haja desentendimento entre eu e você, entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Tem alguma desavença aí? Talvez a gente está na casa, mas na casa tem desavença. E se tem desavença, não haja desentendimento entre eu e você. Por quê? Nós somos irmãos. Sabe, o apóstolo Paulo, ele escreveu em Romanos 12, 18, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Dependeu de você, tenha paz. Mas se não dependeu de você, não tem o que fazer. Mas se depende de você, tenha paz com as pessoas. Será que tem alguém hoje aqui que precisa perdoar um filho? Será que tem alguém aqui que precisa perdoar uma filha? Será que tem alguém aqui que precisa perdoar um irmão de igreja, uma irmã de igreja? Quem sabe você precisa perdoar o pastor? Talvez falhei com você e nem sei. E você precisa receber o meu perdão. Talvez você está magoado ou magoada com a igreja fez mal para você. A igreja, por causa das regras que a igreja tem, da sua vivência, o seu manual, a sua linha administrativa, feriu você, e você está chateado com a igreja, está amargurado com a igreja, você fala assim, não sei por que eu vou. Eu represento a igreja, sou pastor da igreja, sou da instituição, e se a instituição feriu você, seja na obra educacional, talvez lá na escola não te trataram como você deveria, na escola adventista, talvez você trabalhou no escritório da igreja e não deu certo, e se feriu e se machucou, eu peço perdão para você em nome dessa igreja. Não haja desentendimento entre eu e você, porque nós somos irmãos. Abraão olhou para Ló e falou assim, amigo, nós somos irmãos, você é meu sobrinho, você é meu irmão, nós vamos para o mesmo lugar, nós estamos nessa terra aqui, é Canaã, mas essa aqui não é a Canaã ainda, porque a nossa pátria está nos céus, a terra prometida.
não haja desentendimento entre nós. E ele fala para Ló, ele fala assim, ó, a terra toda está diante de ti. Sabe quem fala assim, que a terra toda está diante de ti? Quem é dono de toda a terra. Abraão não tinha conquistado a terra, mas ele era dono de toda a terra prometida. Quase causei um acidente aqui. Dono de toda a terra prometida, ele era pela fé. Ele possuía nada, tendas, talvez 500 pessoas sob o seu convívio. Mas ele falou assim, a terra toda está diante de ti. Peço-te que te separes de mim. Se escolheres a esquerda, te darei a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos. E agora eu quero meditar um pouco com você nisso. E viu todo o vale do Jordão. Ló levanta os olhos. O que Ló fez? Levantou os olhos. Ló se encheu de vaidade e viu a riqueza da terra. Sodoma, Gomorra e as regiões de Zoar, até Zoar era uma certa distância, lembrava o jardim do Éden, cheia de rios. Lembrava o Egito, Moisés escreve aqui, lembra o Egito por causa do rio Nilo. E aonde havia água numa terra árida é lugar de riqueza, prosperidade. E ele olha, levanta os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado até chegar a Zoar, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, porque a Bíblia fala que os homens de Sodoma e Gomorra eram maus, grandes pecadores contra o Senhor, por causa do homossexualismo. Eles eram chamados assim, grandes pecadores contra o Senhor, por causa do homossexualismo. É pecado. Amamos o homossexual, a gente ama o homossexual. Mas o homossexualismo é contra a palavra de Deus. Eles eram pecadores, ele gostou do vale do Jordão. E eu, lendo o texto bíblico, eu fiquei pensando assim, você vê, né? No vale, ele gostou do vale. Eles estavam no lugar mais alto, mas ele gostou do vale. Se você lembrar da história de Sansão, Sansão está num lugar alto e ele vai descendo para o vale. E é no vale que ele encontra uma prostituta. É no vale que ele encontra uma mulher que lhe agrada os olhos. É no vale que ele se perde e tem os seus olhos vazados. Quem busca o vale, a palavra de Deus assim, o vale é perigoso. Noé e Enoque viviam em lugares mais altos e desciam aos vales, diz patriarcas e profetas, para pregar a mensagem de Deus. Não é à toa que a palavra de Deus diz assim, multidão, multidão, multidões, multidões, no vale da decisão, no vale há também decisão. Ele gostou do vale, ele agradou o vale, lhe agradou. A Bíblia diz aqui, no verso 11, que Ló escolheu para si todo o vale do Jordão. É interessante isso, não é? Porque tudo na vida ainda é uma escolha. Você pode escolher os lugares altos ou os vales, mas lembre, os vales são lugares perigosos. Perigosos. Ele escolheu o vale, e a palavra de Deus ainda diz assim, e partiu para o oriente. Assim se separaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã. Tipo, Deus já me deu tudo. E quando Deus promete, Ele cumpre a sua promessa. Amém por isso? Deus tinha prometido para ele, olha, eu vou ser com você. Se Deus promete para uma pessoa e promete para todos nós que Ele é conosco, e Ele prometeu isso, não prometeu? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Deus prometeu, Abraão parte, foi para a região mais próspera, cheia de alimento, de recursos? Não. Mas, se estamos com Deus no deserto, temos tudo. Aonde não tem nada, temos tudo. Por quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou como alguém traduziu direto da transliteração do hebraico, o Senhor é o meu pastor e eu tenho tudo o que eu preciso. Deus nos dá tudo quando escolhemos andar perto dEle. Ele habitou a terra de Canaã e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas, olha que interessante o texto bíblico, mudando as suas tendas até chegar a Sodoma.
aonde Ele queria. Nós não somos inimigos da cidade. O povo de Deus nunca é inimigo da cidade. Nós gostamos da cidade para pregar o Evangelho. Mas as cidades também têm os seus perigos. E ele foi estendendo as suas tendas até chegar aonde ele tinha escolhido ir, Sodoma. Sabe, amigos, quando escolhemos Sodoma, mais cedo ou mais tarde vamos colher os frutos da escolha por Sodoma. Sodoma era a cidade do pecado. Quando se escolhe Sodoma, se escolhe sofrer, porque o pecado traz sofrimento. Quando se escolhe Sodoma, se escolhe perder a liberdade, mesmo achando que está vivendo em liberdade, porque a verdadeira liberdade está em servir a Jesus. Sabe, ele estendeu as tendas até Sodoma. Será que hoje aqui, você precisa fazer uma escolha, como Abraão e como Ló? Será que hoje aqui você precisa liberar perdão, perdoar alguém? Será que hoje aqui você precisa escrever na garrafa, porque talvez esteja num lugar sedento e encontrou água? Acredite, realmente funciona, mas você tem que entregar tudo antes de obter qualquer coisa. Acredite, realmente funciona, mas é preciso entregar. Será que existe alguém aqui que precisa agir como Abraão? Teme a Deus, anda com Deus, ora na igreja, prega na igreja, canta na igreja, é fiel à igreja, mas não está dando o primeiro passo para a reconciliação com alguém, talvez dentro de casa, talvez dentro da igreja. Será que hoje não é o tempo de dizer assim: olha, você está escolhendo o caminho errado, você está achando que vai ser livre, você não vai ser livre. Deixa eu te ajudar, deixa eu te aconselhar, deixa eu te orientar. Não é difícil, não é fácil ser ajudado, não é fácil. Dia 7 agora vai fazer 6 meses do meu acidente. E hoje, eu sou analógico para algumas coisas. E eu gosto de fazer minha barba com gilete, sabe? Lâmina. Eu gosto de fazer minha barba com navalha, eu tenho navalha. E eu gosto de descartar a gilete, jogar fora, quebrando a gilete. E eu quebro a gilete, enrolo no papel higiênico muitas vezes, porque eu sei que tem gente que mexe no lixo. E vive do sustento, tira o sustento do lixo. Para não ferir alguém, eu faço isso. E eu fui dobrar a gilete, só que eu não tenho as 2 mãos agora. E eu fui cortar e eu rasguei demais o meu dedo aqui. E todo culto de domingo eu estou com algum machucado por causa da gilete. Talvez eu tenha que mudar meu método. Aí a Karen chegou e falou assim para mim: por que você não pediu ajuda? E ela estava certa em falar que eu devia ter pedido ajuda. Eu sujei todo o banheiro de sangue. Sujei as coisas de sangue. Eu tentei um papel higiênico que não ia resolver, mas ela tinha a solução, ela tinha os curativos que usa no meu braço. E ela falou assim: por que não pediu ajuda? Porque é difícil para a gente pedir ajuda. Mas quando a gente pede ajuda, a gente cura mais rápido. Para de doer mais rápido. E foi assim com o meu dedo. E isso foi num minuto. Daqui a pouco, eu estava tentando pôr a meia. Eu gosto de pôr a minha roupa sozinho, depois que eu ganhei a mobilidade, né? Que eu consegui andar, consegui me mexer, tomar banho sozinho. E eu tentando pôr a meia, eu estava sofrendo, porque eu não estava conseguindo com esse dedo machucado. E ela falou assim: quer ajuda? Eu, não. Mas daqui a pouco eu falei: ajuda aí, ó, tá difícil. E aí ela me ajudou. Sabe, às vezes a gente precisa pedir ajuda para Deus ajudar a gente a fazer as coisas certas, as coisas corretas, para a gente parar de sofrer. Eu estava sofrendo com o meu dedo para pôr uma meia. E depois veio o sapato e eu sofri mais. E ela falou: vou te ajudar. E eu: não, espera um pouquinho, deixa eu tentar. E aí eu estava me machucando mais. E ela falou: deixa eu ajudar. E me ajudou.
A gente sofre menos quando a gente pede ajuda. E o Deus do céu está aqui para ajudar a gente hoje. Tem orgulho aí? Deixa Deus neutralizar, tirar de você o orgulho. Precisa pedir perdão? Fala com Deus, Senhor, me dá essa predisposição que Abraão teve. Não haja desentendimento entre eu e você, nós somos irmãos. Nós somos irmãos, nós somos da mesma família. Nós temos o mesmo sangue, o sangue de Cristo, sobre nós. Sabe? Nós vamos ouvir uma música agora e orar a Deus. E se alguém precisar de ajuda do céu, quiser pedir ajuda, eu vou orar para que Deus envie ajuda. Só que você tem que levantar e vir aqui. Se alguém aqui precisa do perdão de Deus em primeiro lugar, vem aqui também. Se tem alguém aqui que precisa perdoar pessoas, precisa perdoar, dar o primeiro passo, falar, me desculpa. Deixa eu orar por você também, vai fazer bem para você. Porque daí você vai falar assim, pô Senhor, o Senhor me deu uma força, hein? Porque não é da minha natureza pedir desculpa, nem para o meu filho. Mas Deus, através da sua palavra, vai amolecendo o coração de pedra, e Deus vai nos dando o coração de carne, porque é o coração de carne que Ele quer dar para nós. Precisa de perdão, estender a mão para perdoar, precisa de reconciliação, precisa de ajuda, vem aqui para orar por você. Não haja desentendimento entre eu e você, porque nós somos irmãos. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Alguém? Amém por isso. Mais alguém? Venha. Lágrimas e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar,
chamar os anciãos das igrejas que estão aqui para virem aqui à frente para nós levantarmos as mãos para abençoar a igreja. Você fica em pé para nós orarmos a Deus. E nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre cada família aqui. Venham os anciãos que estão presentes aqui. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque a Tua palavra, Senhor Deus, penetra o íntimo do nosso ser. Obrigado porque a Tua palavra, Senhor, ela nos dá uns insights que a gente pensa como, de onde? E aí já estava na Tua palavra. Obrigado porque homens de fé, mulheres de fé, dão o primeiro passo na reconciliação, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem levantado entre nós, na nossa geração, homens e mulheres de fé, gente que depende do Senhor, gente que te busca, gente que estuda a Tua palavra, gente que tem sido usada pelo Senhor para anunciar o Teu reino. Obrigado, Senhor. E obrigado pelas lições da Tua palavra. Homens e mulheres de fé dão o primeiro passo na reconciliação. Que lição é essa, Senhor? Muito obrigado. Não precisávamos olhar para Abraão, não é, Senhor? Era só olhar para o Senhor, que enviou o seu filho, o seu único filho, para reconciliar consigo o mundo todo. Te louvo por isso, Senhor. Olha, Senhor, se há alguém aqui como Ló, contemplando o vale das pessoas, das gentes, o vale das oportunidades, o vale das luzes, o vale, Senhor Deus, das paixões, o vale dos negócios ilícitos, o vale, Senhor Deus, do humanismo. Mostra para o Teu filho, Senhor Deus, ajuda o Teu filho a levantar a cabeça do vale para o alto, para o céu, e mostra para ele que a liberdade, para ela que a liberdade, a verdadeira liberdade, está em servir ao Senhor. O vale, como Ló escolheu, trouxe muito sofrimento. Eu sei que Ló não foi de uma vez, a Tua palavra diz que ele foi estendendo as tendas, até que chegou em Sodoma. Senhor, se alguém aqui próximo de pecar, colocou na sua agenda pecar, colocou no seu despertador pecar, Senhor, traz lucidez ao Teu filho, à Tua filha. No pecado, Senhor, a gente sabe que tem dor, tem sofrimento, tem amargura. Senhor, por favor, salva o Teu povo. Aqui, mais à frente, há homens e mulheres aqui que precisam do perdão. Outros de nós, Senhor Deus, queremos liberar perdão. Outros de nós queremos pedir para o Senhor nos ajudar a dar o primeiro passo. Fortalece a gente, Senhor. Fortalece no amor. Fortalece, Senhor Deus, em religar aquilo que foi desligado pelo orgulho. Nós somos orgulhosos por natureza, Senhor. Neutraliza o orgulho, porque como lemos, o orgulho não procede do Senhor, mas o amor procede do Senhor, e nos enche do amor, do Teu amor, Senhor. Junto com os anciãos que estão aqui, nós levantamos as mãos agora, para abençoar a Tua igreja, o Teu povo que está aqui, e os que estão acompanhando pelo YouTube, Senhor, o culto dessa noite. Visita cada família, cada lar, e que cada família tenha a bênção do Senhor, e sendo abençoados como tem sido, nós temos sido abençoados pelo Senhor, que nós possamos estender a bênção e abençoar também. Levanta o Teu rosto sobre nós, Senhor, tenha misericórdia de nós, e nos dê a Tua paz, e que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Santo Espírito, possa ser com o Teu povo hoje e para sempre. Amém.